Vamos para mais uma consulta e aula para a gente explicar um pouco sobre reganho de peso, só que agora a gente vai mostrar um resultado de um tratamento. Um tratamento feito que foi iniciado em setembro de 2016 e que a gente vai dar os resultados hoje em fevereiro, em março de 2017. Então, a senhora foi submetida a uma cirurgia de bypass gástrico em Y de Roux, ainda aberta, utilizando um anel de contenção ao redor do estômagozinho, feito em 2002. Nessa época, a gente ainda usava esse anel de contenção ao redor do estômagozinho na maioria dos pacientes. Na época da cirurgia, a senhora tinha um índice de massa corporal de 96 quilos, com uma altura de 1,60 m, correspondendo a um índice de massa corporal, um peso de 96 kg, um índice de massa corporal de 37. A senhora tinha como comorbidades hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia, alteração nos triglicerídeos e no colesterol. E depois dessa cirurgia aqui, a senhora chegou a perder bastante peso, chegou a 53 quilos, um resultado que estava lhe agradando, embora você mesmo tinha relatado que com esse peso estava magra demais, em 2004. Permaneceu bem assim por muito tempo e nos procurou em 2016, bastante insatisfeita com o resultado, já depois de 14 anos, porque havia tido um reganho de peso de 25 quilos. O seu índice de massa corporal em setembro de 2016 chegou a 30 quilos por metro quadrado, 30,1, uma porcentagem de perda do excesso de peso de 48%, quer dizer, abaixo de 50% de perda do excesso de peso. A gente diz que quando a pessoa tem um índice de massa corporal, uma perda do excesso de peso abaixo de 50% do excesso de peso, a gente diz que a cirurgia foi um insucesso. É claro que muitas pessoas podem ficar felizes com uma perda de peso de 48% do excesso de peso. Isso às vezes melhora muitas doenças associadas, mas no seu caso, a gente viu que o diabetes teve uma recidiva do diabetes. Embora bem mais fácil de controlar do que antes, mas estava exigindo um uso de 1 grama por dia de glifage, 1 grama por dia de metformina. A hipertensão também tinha voltado, estava sendo controlado com um BNK ano 40/5, e a dislipidemia estava exigindo o uso de simvastatina 25 mg por dia. Bom, aí a gente começou em setembro de 2016 a resolver, a tratar o seu problema, ver se conseguia resolver essa perda do excesso de peso. Tratar esse insucesso. Então, hoje, depois desse tratamento, agora com março de 2017, depois desse tratamento, você chegou agora a 65 quilos. E a sua perda do excesso, a porcentagem de perda do excesso de peso, hoje, depois desse tratamento, de setembro de 2016 para agora, chegou a 80,6%. O que deixou de ser um insucesso e passou a ser um sucesso, maior do que 50% de perda do excesso de peso. E o que aconteceu com o seu diabetes? Hoje você está sem medicação, controlando o diabetes, a glicemia sua está sem medicação. A glicose sua hoje está 81, a hemoglobina glicada 4,9% e a insulina 10,53%, um HOMA-IR de 2,1. Quer dizer, glicose normal,
sem resistência à insulina, bem controlada, sem medicação nenhuma, só com essa reperda de peso que a gente teve com o tratamento que a gente fez de setembro de 2016 para cá. A hipertensão continua tomando o remédio, mesma dose, e a dislipidemia também está controlada sem medicação. Bom, além disso, o que a gente notou é que você perdeu essa perda de peso de 78 para 65 quilos, baseado numa bioimpedância no nosso equipamento Embody 720, a gente constatou que você perdeu 8 quilos de reperda de peso, unicamente de gordura. Quer dizer, além de você ter perdido bastante peso e voltado para um parâmetro de sucesso da cirurgia, você perdeu 0 de massa magra. Você manteve a sua massa magra e perdeu apenas gordura. Por isso os resultados metabólicos foram tão sensacionais. Bom, e agora, como é que a gente fez esse tratamento? Vou contar agora o segredo da história. Primeira coisa, a gente usou Victoza, que você ainda continua tomando porque ainda quer perder mais um pouquinho de peso. Apesar de se sentir hoje melhor até com esses 65 quilos do que com o peso mínimo que você chegou, que foi 53 quilos, que você achava que estava magra demais. Segundo, a gente usou suplementação de proteína mais o FOS, que é uma substância que junto com a proteína melhora mais ainda a saciedade. Terceiro, você seguiu a orientação nutricional e diminuiu dramaticamente o consumo de carboidratos e diminuiu o hábito de beliscar. Isso aqui foi fundamental também para o resultado. Quarta coisa que a gente fez foi que você voltou a usar regularmente as vitaminas. E usando vitamina B12 por via oral 2 vezes por semana. Junto com isso, a gente tratou a sua anemia também, que era importante, porque quem está com anemia, com deficiência nutricional, não perde peso bem. Para você perder peso bem, você tem que estar bem, com uma saúde boa. E em terceiro lugar, você diminuiu dramaticamente a ingesta de bebida alcoólica. Bom, por causa disso tudo, você ganhou uma estrelinha bem brilhante assim no seu prontuário. Parabéns!